Olá pessoal, muito bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da CLIA, corretora, e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, 27º dia de abril de 2016. Hoje um dia bastante esperado pelos mercados no Brasil e no mundo, em função de indicadores importantes que temos aí para avaliar ao longo da sessão. Enquanto isso, os mercados seguem cautelosos. Pela Ásia e Oceania, a bolsa em Tóquio, o principal índice Nikkei, fechou em queda de 0,36%, a bolsa em Hong Kong fechando em queda de 0,21% e o principal índice na China, o Xangai Composite, fechando em queda de 0,4%. Investidores se mostrando bastante cautelosos, aguardando o principal dado de hoje, às 3 horas da tarde, que é o comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, o Fed. As bolsas pela Europa também vão trabalhando no terreno próximo da estabilidade, em ritmo mais cauteloso. A bolsa em Londres, nesse momento, opera em queda de 0,12%, Paris operando em alta de 0,22% e a bolsa em Frankfurt, na Alemanha, operando em alta de 0,28%. A boa notícia é que os mercados de commodities energéticas, o petróleo segue bombando. O do tipo Brent, nesse momento, opera em alta de 2%, cotado a 46,66 dólares o barril, e o petróleo do tipo WTI operando em alta de 1,91%, cotado a 44,88 dólares o barril. Já o minério de ferro vai caindo de novo na sessão de hoje. O minério de ferro com 62% de pureza fechou em queda de 2,69%, cotado a 61,69 dólares a tonelada. É um dado relevante porque, embora... O que está acontecendo, né? Eu cheguei a uma conclusão de que essa coisa de rally do impeachment não existe, né? A alta do mercado, ela é toda proveniente da alta do petróleo. Eu fiz uma correlação bonitinha entre petróleo e Ibovespa e tive essa grande surpresa na sessão de ontem. Então esquece esse negócio de rally de impeachment. A alta está muito atrelada à questão do petróleo do mercado internacional. Mas esse é assunto para o Domingo com Rafi, que a gente vai tratar no próximo domingo. As taxas de títulos americanos caem junto aos yields dos papéis europeus antes do Fed anunciar a decisão de política monetária. O mercado vai mostrando cautela, embora a expectativa do FONC será de deixar a taxa de juros inalterada, mas o mercado projeta a possibilidade maior de alta apenas a partir de setembro, e isso é uma avaliação relevante, porque se for mesmo para setembro, as taxas mais longas vão começar a ter reflexo a partir já desse mês, do mês que vem. Vamos olhar a agenda de hoje. Hoje, 5 horas da manhã, saiu dados de oferta monetária da zona do euro, que vieram em linha. 8 horas da manhã, tivemos o MBA de solicitações de empréstimos hipotecários do mercado americano. Esse dado veio com queda de 4,1%, é um bom dado. Temos 11 horas da manhã, venda de casas pendentes do mercado americano. E aí sim, o indicador mais relevante do dia, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Temos estoque de petróleo também no horário do almoço, tá? E depois do estoque de petróleo tem um dado mais relevante, que é a taxa de decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, né, o FONC, para decidir que vai manter aquela banda entre 0,25% e 0,5%. O esperado é que mantenha a taxa onde está, 0,25,5%. Esta reunião é aquela que não há uma coletiva da presidente do Banco Central depois que é divulgado o dado, portanto, vai ter um statement, né, um comunicado, melhor dizendo, depois que sair a taxa, e é nesse comunicado que os investidores vão buscar pistas sobre a avaliação por parte do Banco Central em relação à economia global, para dizer se o crescimento está rápido ou está devagar, como ele vê o crescimento das economias no mundo, para saber se ele vai subir juro ou não, além também de fazer uma avaliação da própria economia sob o aspecto da demanda, que é a grande preocupação para pressionar a inflação e fazer com que
o juro suba mais para frente. Além disso, mais tarde também, depois do fechamento, temos a taxa Selic, que é a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, né? O Copom. Essa taxa é esperado pelo grande consenso do mercado que essa taxa se mantenha inalterada. Entretanto, faço um alerta para todos os amigos aqui. Não me surpreende se o Banco Central derrubar os juros. Não vai ser uma surpresa para mim. Dólar segue caindo forte no mercado internacional, desinflacionando o mercado. As curvas de juros mais longas despencaram. Não me surpreende se cair 0,25 na sessão de hoje, tá? No Banco Central. Então, é um dado relevante, é um dado que a gente precisa olhar com mais carinho, mas eu acho que é uma avaliação que precisa ser contida, precisa ser colocada aí, tá ok? A inflação realmente segue cedendo, principalmente as expectativas, e, portanto, não me surpreende se o Banco Central reduzir 0,25. Mas o consenso do mercado ainda é manter o Copom, né, manter em 14,25, que é a nossa Selic de hoje, e o Fed manter onde está. Isso aí já é uma coisa já bastante dada. Então, petróleo segue em forte alta, e isso deve fazer com que as bolsas por aqui, ou melhor dizendo, que o Ibovespa abra no terreno positivo, tá? O mercado de commodities tenha tido uma influência muito maior no mercado brasileiro, com as commodities, com o petróleo subindo aí 2%, quase 2%, deve trazer um impacto positivo. Portanto, bolsa para cima, dólar para baixo, dólar é para baixo no mundo inteiro, tá ok? A abertura hoje já é um pouco melhor. O cenário ainda é de correção, tem muita resistência pela frente, no cenário mais macro. No intraday, a abertura, tudo leva a crer que a gente vai ter uma abertura positiva com o dólar para baixo, mais chances do dólar para baixo do que a abertura positiva, e aí a nossa avaliação conforme o mercado for desenvolvendo, pelo menos até 3 horas da tarde, onde vai divulgar o Fed, deve ter alguma mudança de direção em função dos dados que a gente tem aí pela frente. Ok? Bom, hoje tem decisão do STF também para decidir aquela questão do juros simples juro composto por parte dos bancos. O placar do impeachment do Senado aumentou, foi para 51 votos. Ou seja, a questão do impeachment, eu acho que ela está completamente dada pelo mercado, e agora a gente está querendo olhar um pouco mais para frente, um pouco mais além do que está sendo colocado hoje em relação ao impeachment. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa agora, para a gente ver, né? A gente espera aí uma abertura levemente em alta, em função do petróleo que está subindo bem, mas tem ainda pela frente um grande caminho, uma grande resistência, que é essa faixa aqui de 53.900 pontos. É uma resistência para lá de forte, 53.700, 53.900 pontos, que se for rompido, abre caminho para uma nova projeção em termos de gráfico semanal e diário, que é os 57.200, 57.000 pontos, que é aquela nova projeção depois que a gente acertou certinho essa daqui. O mercado ontem engolfou a queda de segunda-feira, isso é um sinal positivo, porque encontrou suporte, pode ser que faça novo zigue-zague ascendente e a gente continue trabalhando com essa performance boa aqui. As bandas de Bollinger estão estreitas, portanto, ainda há uma condição bem boa. Entretanto, é importante a gente avaliar que o OBV precisa romper esse último topo também para confirmar a tendência, tá ok? Senão pode ter algum tipo de divergência e tornar essa alta um pouco mais falha. Então, atenção aí, para cima temos resistência 53.700 e para baixo um grande suporte 51.800 pontos, que se for perdido, abre espaço aí para a possibilidade de novas quedas. Então, galera, a avaliação é simples, né? O mercado deve abrir respeitando aí o bom humor por parte do petróleo, deve trazer um terreno positivo, mas não tão forte. Não espere uma abertura maravilhosa, porque o mundo inteiro segue cauteloso, fraco, esperando o dado do Fed, que vai ser às 3 horas da tarde. Então é uma situação aí de mercado mais, digamos, mais cauteloso. Entretanto, tem dados do STF para sair, tem a véspera do Copom que também pode antecipar alguma coisa pelo dado, ou seja, é um mercado clássico, de forma clássica. Ela começa devagar, o mercado começa devagar e acelera ao longo da sessão de hoje. Belezinha? Então é isso, olha, queria dar um recado para vocês. Amanhã
quinta-feira, quem vai fazer um morning call aqui vai ser o André Moraes no meu lugar, tá bom? Eu volto na sexta-feira normalmente para fazer o morning call. Amanhã eu vou precisar chegar um pouco mais atrasado aqui na corretora, então quem vai fazer o morning call vai ser o André. E aí na sexta-feira eu volto normalmente para mais um morning call e claro também no domingo com o Rafi, onde tem novidades aí para a gente contar também. Tá ok? Seria isso que eu ia falar para vocês, dizer a vocês um excelente pregão hoje na quarta-feira, tudo de bom, bons negócios e até sexta-feira, ok? Tchau!